máxima de 34 graus. Jovem Pan News. E chegou o momento de falarmos com ele, Ney Lopes, que hoje está com uma pauta recheada sobre o panorama político nacional, não é, Ney? Também tem a questão aqui da política do Rio Grande do Norte. Bom dia. Bom dia, Laure. Bom dia, Anthony. Bom dia, os ouvintes. Hoje realmente estamos começando o ano e a pauta tem muitos assuntos para a gente refletir. Ney, eu quero deixar o espaço aí inicial para você ter as suas considerações à vontade. Olha, a primeira consideração é que a gente sente que o ano começa depois do Dia de Reis, embora hoje seja feriado, ponto facultativo. Mas a partir de segunda-feira é quando realmente começa o ano em toda sua intensidade, já que nesses últimos dias todos se devotaram à confraternização, à solidariedade, etc. Mas neste início de ano eu quero fazer um registro de profundo pesar, que foi o falecimento prematuro ontem da esposa do prefeito Cledson Rivaldo, de Equador, a senhora Kessia Cristina, uma jovem ainda, faleceu vítima de um atropelamento. Que Deus a receba. Com relação ainda a questões de imprevisto, nós tivemos na largada do ano as apreensões decorrentes da hospitalização do presidente Bolsonaro. Graças a Deus não passou de um alarme falso, né? Porque ele terminou saindo do hospital com tratamento ambulatorial, digamos. Mas pelo que a gente sente, eu não sou médico, mas pelo que eu leio na mídia, o quadro de saúde do presidente impõe cuidados, sobretudo de alimentação. Ontem eu li uma entrevista que o médico dele disse que essa obstrução intestinal foi provocada por um camarão mal mastigado. Nossa. Quem tem problema de intestino, problemas intestinais, os médicos recomendam mastigar até 22 vezes. Quer dizer, todo alimento mastigado, no mínimo 22. Eu não sei por que esse número, mas é o número que os médicos recomendam. Sob pena de imprevistos, como teve o presidente. Mas Deus queira que não se repita e que ele realmente volte a ter saúde, porque, afinal de contas, não há discordância política que justifique desejar mal a ninguém. Ô Ney, mas eu vi uma entrevista do Bolsonaro após a alta dele, né? Que inclusive ele teve alta e já foi para um campo de futebol. Que ele disse que não vai deixar de viver e que não vai deixar de comer um pastel e tomar um caldo de cana. Disse inclusive que tinha um salto de paraquedas agendado e que esse ele não ia fazer, né? Pelo menos isso. O que você acha desse comportamento aí do Bolsonaro? É uma teimosia ou ele está meio que tentando dar uma leveza para tudo o que aconteceu? É ele, né? Isso é o retrato do Bolsonaro. É um homem intempestivo, é um homem imprevisível, até com ele mesmo, Laura. Isso é típico de Bolsonaro. Se a gente não visse atribuir essa frase a ele, saberia que foi ele que tinha dito. Você veja que como ele compra briga, como ele entra em situações de interpretações dúbias, trazendo prejuízo para ele próprio. Ele ontem, na primeira live que fez após a internação, comprou briga com a Anvisa, um órgão técnico, um órgão científico. Ele agrediu, disse que virou outro poder do Brasil, é a dona da verdade. Ora, a Anvisa é um órgão científico. Erra, porque a ciência erra. A ciência não é absoluta. Mas como é que um governante de um país atribui falsidade de informação a uma agência científica do seu próprio país? Se ele não acredita na agência científica do seu país, ele vai acreditar em quem? Bolsonaro é cientista, ele é médico, para dizer que a Anvisa errou quando recomenda a vacinação das crianças. Hoje mesmo saiu uma nota da Associação Brasileira de Pediatria, todos os médicos pediatras vinculados, dizendo que a vacinação da criança é absolutamente segura.
E não é uma vacina igual a dos adultos, é um tipo adaptado às crianças, né? Que teve bons resultados pediátricos em todos os países do mundo onde foi aplicado. Aí Bolsonaro vai para a televisão e diz que, mesmo tendo 2 milhões de casos de Covid de criança nos Estados Unidos, de 5 a 11 anos, ele disse que nunca viu um caso de Covid, mesmo que ele nunca tenha visto. A vacina é para prevenir. Exato. A vacina pode dar uma reação contrária? Pode. Os próprios médicos dizem. Mas é um mau exemplo quando ele diz que nem a filha dele será vacinada. Quem seguir o exemplo dele não vacina o filho. Olha, é uma coisa... Eu às vezes, laureando, fico pensando como é que um presidente de república age desse jeito? O que é que ele ganha com isso? Nada, ele só tem prejuízo. Porque uma coisa que vai pesar muito na eleição deste ano é a competência da pessoa gerir o país. Em 2018 foi o combate à corrupção. Isso vai pesar, mas não é tanto. A pandemia trouxe para o povo um temor de que os governantes não sejam capazes de encontrar soluções. E se você vê um governante contestando alternativas científicas para combater um mal como a pandemia, como é que você pode acreditar nesse governo? É como se você visse um piloto de avião com dúvidas na pilotagem, você não entrava nesse avião. O Bolsonaro precisa entender isso. Aliás, eu tenho informações de Brasília e Valdemar da Costa Neto, que é, como a gente diz, passado na casca do ovo, tem muita experiência política de muitos anos, em todos os sentidos. Ele tem ido ao presidente adverti-lo dessas coisas com muita intensidade. E para mim não será surpresa se até maio ou junho, até o próprio PL diga: não, eu não vou mais participar dessa coligação. Para mim não será surpresa, porque esse povo não bate prego sem estopa. Eu conheço ele. Ney, nesse caso, essa expectativa é justamente pela condução de Bolsonaro de situações como essa. E eu queria também perguntar a você, Ney, ao senhor, como ficaria... A você, Ney. Qual é a mensagem que o Bolsonaro pensa passar na sua leitura? O que é que ele está pensando quando ele se comunica dessa forma, e se isso terá efeitos políticos não tão positivos para ele? Olha, Anthony, eu acho, e aí é achismo, eu não sei, mas eu acho que Bolsonaro está apostando na mesma coisa que ele apostou em 2018, o confronto com Lula. Ele ir para o segundo turno e chegar e dizer: bem, tem esse daqui que praticou atos de corrupção, etc, etc. E tem eu que fiz isso, fiz aquilo. Inegavelmente, você não pode negar muitos pontos positivos no governo Bolsonaro. Tem bons ministros. Agora, os pontos positivos, o próprio Bolsonaro destrói. Porque você veja o seguinte: o ministro da Saúde dele, a semana passada, ou essa semana, deu uma entrevista anunciando vacinação para criança, que não precisava de receita médica, etc. Aí, quando é ontem, ele diz: é minha filha, mas eu não vacino. Quer dizer, ele está contra o ministro dele. Então, eu acho que o confronto de outubro próximo não vai envolver muito o Lula do passado, vai envolver o momento presente, num confronto entre o que representará a coligação de Lula e a impetuosidade de Bolsonaro. O julgado na eleição de outubro não será o governo Bolsonaro, será ele, o temperamento dele, se ele inspira confiança de ser presidente do Brasil. E ele aposta muito que só combatendo corrupção e acusando o PT de corrupção ganha a eleição. Pode ser até que ganhe, mas eu acho que quando ele age assim, ele está correndo um risco muito grande, eu acho. E principalmente em relação a Moro, Ney, porque agora seria outro ponto que também inspiraria essa associação com o combate à corrupção. Eu acho que em 2018 ele surgia mais como um nome isolado nesse sentido, e agora você tem um Moro que vem nessa mesma toada. Seria perigoso também nesse sentido, né?
Você está vendo o seguinte, Moro está aqui pelo Nordeste, né? Moro está na Paraíba. Chegou ontem, vai a Guarabira, vai a Campina Grande. Moro, quando se lançou, eu disse aqui que não confiava muito que ele crescesse, porque ele tem contra ele os dois segmentos. Ou seja, no caso o Centrão e Companhia Limitada, que sofreu impactos das suas sentenças, tem o bolsonarismo contra e, consequentemente, Lula contra também. Mas Moro está até me surpreendendo, não que ele tenha crescido, mas ele está persistindo. E ele pode, teoricamente, vir a ser uma alternativa. Eu não acreditava, mas a cada dia admito isso. Embora o estilo dele seja um estilo assim meio difícil de crescer politicamente. Mas ele ontem na Paraíba, por exemplo, ele foi recebido pelo deputado Julian Lemos. O deputado Julian Lemos, sabe quem foi? Ele foi o coordenador de Bolsonaro na eleição de 2018. E hoje o que ele diz de Bolsonaro é que Bolsonaro é a maior fraude política do país. Ou seja, Moro está tentando reunir o anti-bolsonarismo e o anti-lulismo. Haverá, se isso persistir, se não surgir outro nome, uma fatia aí entre 25% e 30% de votos que ele vai disputar na reta final. E se essa fatia disser, homem, eu não gosto muito de Moro, mas entre ele e Lula eu voto em Moro. Moro pode ir para o segundo turno. Eu acho que o segundo turno hoje tem, até hoje, pelas pesquisas, tem Lula e haveria, hoje não tem dúvida, era Lula e Bolsonaro. Mas se Moro crescer e cooptar essa fatia de ser o menos ruim entre Lula e Bolsonaro, ele pode ir para o segundo turno. E aí ele será competitivo. Mas você acha que se Moro ganhasse a presidente, ele teria aliado suficiente para conseguir comandar o país, já que ele tem muitos inimigos e a gente sabe que um presidente precisa de votação para que as coisas vão para frente? Como seria Moro presidente? Terá muita dificuldade, Laura. Ele terá muito. Agora, presidente é presidente. Ele sentado na cadeira, ele pode ter um bom vice-presidente, pode ter um bom ministério e criar essas condições. Isso daí não é impossível. Até porque, se ele conseguir crescer na campanha, ele terá que flexibilizar muito o temperamento dele, esse estilo durão dele. Então, a gente não pode fazer um prognóstico de que ele seja inviável totalmente. Não pode. Pode ser que ele chegue com possibilidade de fazer o que a gente chama presidencialismo de coalizão, ou seja, ter uma base política no Congresso. Pode ter. Ney, e a recomendação do Exército para que haja vacina, né? Para que as pessoas se vacinem, os militares se vacinem nesse retorno, sinaliza qual mensagem para você? Sinaliza que o Exército tem juízo, né? Sinaliza isso. O Exército tem juízo. O Exército não está indo nessa história desses ímpetos de Bolsonaro de dizer que tem uma filha e não vacina. O comandante do Exército General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, se não me engano ele é até médico, ele não poderia agir de outra maneira. Determinou a vacinação, distanciamento, uso de máscara. Tem que ser assim, o mundo todo é assim, está sendo assim. Até porque, com essa variável que surgiu, Ômicron, ela está demonstrando que, embora ela seja transmissível, ela pode sinalizar o fim da pandemia, porque os efeitos dela não são tão graves. Mas para que ela seja o fim da pandemia, ou a pandemia tenda a cair, é necessário a vacinação. O grande problema hoje são os países não vacinados. Um quarto do mundo, mais de um quarto do mundo, quase um terço, não recebeu vacina ainda. Então, esses países que não receberam vacina, eles se tornam fábricas de variantes que propagam a doença. Ney, mas Bolsonaro ele era capitão do Exército e recebeu digamos assim, uma curva dessa do general, né? O comandante do Exército Nacional,
Será que não cria um arranhão entre o Exército, né, o comandante do Exército e o presidente nacional? Aí eu acho, não sei, não é possível que ele vá criar uma crise militar agora. Que ele gostou ou não gostou? Eu acho que ele não gostou nem da entrevista desse ministro da Saúde com relação à vacinação infantil. Embora o ministro da Saúde, para a decepção minha, tenha se transformado em muito subserviente nos últimos tempos. Mas mesmo não gostando, ele engoliu a vacinação infantil e vai engolir, com certeza, essa decisão do general Paulo Sérgio, comandante do Exército. Ney, imagino que tenha acompanhado também o episódio envolvendo Garibaldi e Henrique nesta semana, né? Primeira entrevista que Garibaldi, a sinalização, na verdade, do rompimento político, e depois a nota que Henrique soltou, reafirmando que tem uma consideração por Garibaldi e fugindo um pouco, saindo um pouco desse combate. Como é que você enxergou esse ponto e o que ele pode representar para 2022 ainda no pleito? Olha, eu acho que esse é um assunto muito delicado. Primeiro porque é um assunto familiar, envolve família, e tudo que envolve família, né, é um assunto delicado. Depois, Garibaldi tem o empenho na eleição do filho. Henrique quer voltar à vida pública com toda a legitimidade, porque ele tem mais de 9 ou 10 mandatos de deputado. E houve esse choque, esse atrito que resultou nessa distância. Eu só tenho a lamentar. Eu lamento e prefiro não entrar em detalhes, porque é uma questão muito delicada, é uma questão de confronto familiar, e que realmente pode, envolvendo o filho de Garibaldi e o histórico político de Henrique, né? O que a gente observa de tudo isso, Antônio, é que o Rio Grande do Norte está sem liderança política tradicional. Os grupos, as famílias estão sem influência, tanto Maia quanto Alves e outros. Você tem aí Fátima, candidata à reeleição, mas Fátima é produto do trabalho dela mesma, da militância que ela fez no PT e nos sindicatos. O Estado hoje está sem influências tradicionais, o que significa dizer que a gente não sabe a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. De forma que eu fico em dúvida, porque o futuro é difícil de decifrar. Mas a propósito, eu queria pedir aí ao controle da Jovem Pan que coloque na minha tela também a imagem de vocês, porque eu estou sem a imagem de vocês, aí fico sem referência de Laura e sem Anthony. Pronto. Ronaldo, por favor. Mas Ney, pode perguntar. O que eu queria saber de você sobre esse almoço que aconteceu nessa semana entre Garibaldi, Walter Alves, Jean Paul Prats e a Simone Tebet, lá no apartamento, né, na residência do Jean Paul Prats. Exato. O que aconteceu? O que é que você acha ali que está a presidenciável do MDB com o senador do PT, mas, enfim, presidente e vice-presidente do MDB aqui no estado? Eu acho que esse almoço teve naturalmente um cunho social, porque a Simone Tebet foi colega de Garibaldi, natural que eles se encontrassem, da mesma maneira que quando Virgílio, aquele candidato do PSDB, teve Natal, ele almoçou com Zé Agripino. Então foi assim um relacionamento social entre ex-colegas do Senado. Agora, também sinalizou o entendimento do Garibaldi e do filho com o PT. Isso hoje é uma coisa clara, claríssima. Eu não sei onde vai chegar e até onde vai ir, mas que Garibaldi está se encaminhando para apoiar a Fátima e certamente fazer o filho vice-governador e até ele candidato ao Senado, deputado federal, os sinais são claros, não são confirmados, mas os sinais são claros. E o almoço deixou isso muito claro também, né? E Carlos Eduardo, Ney? Onde é que ele fica? Olha, Carlos Eduardo vacilou muito, isolou-se, não procurou os amigos,
achou que tinha uma liderança autônoma e a coisa eu acho que não está indo bem para ele. Mas, como ele tem uma militância política de muitos anos, e inegavelmente, sobretudo em Natal, ele tem uma presença política muito acentuada pelo bom desempenho que teve como prefeito, tudo pode acontecer. Agora, vai depender da aliança do PDT. O PDT hoje está inviabilizado de ser uma terceira via. O destino do PDT é uma federação com o PT. Por quê? Porque se o PDT não fizer uma federação com o PT, a redução da bancada federal do PDT será muito grande e já há um movimento dos próprios deputados nesse sentido. Então, se houver essa federação, como é que fica Carlos Eduardo? Ele vai ter que ficar com Fátima e ele pode terminar candidato a deputado federal. Embora eu ache, aí é uma opinião pessoal, eu não vou me meter na vida nem no projeto de ninguém, mas tenho o direito de, aqui com vocês, opinar. Eu acho que o grande projeto de Carlos Eduardo é voltar à Prefeitura de Natal, em 2024. Aí ele teria todas as chances. Ney, e a gente citou até na conversa o nome de Fátima. O nome dela eu acho que é o único que surge com mais solidez nesse momento para 2022, né? Você tem uma série de indefinições que inclusive são mostradas nas pesquisas mais recentes, né? Uma indecisão muito alta. O que é que está faltando para mais nomes surgirem com mais força, Ney? Seria falta definição ou falta força mesmo em uma candidatura que se apresente como alternativa de oposição ao governo? Olha, o que está faltando é vontade política de encontrar uma alternativa para o Rio Grande do Norte que não seja Fátima. Fátima já é alternativa porque ela tem o grupo dela. E o outro grupo é todo fragmentado, sonhando com o Senado. Então você vê que é legítimo sonhar com o Senado, com o deputado, cada qual tem seu projeto. Mas era preciso que, por exemplo, um Rogério Marinho, eu sempre disse isso e estou repetindo, que tem um excelente desempenho como ministro, trouxe muitos benefícios para o Rio Grande do Norte, para o Brasil, mostrou-se um bom administrador. Esse era o perfil para ser candidato a governador do Rio Grande do Norte. Senador não, ele vai ter dificuldade. Injustamente, eu não digo que seja justamente, até injustamente, mas ele vai carregar com ele a imagem da lei trabalhista, da lei previdenciária durante uma campanha de Senado e isso vai lhe dar muita dificuldade. Mas para governador, ele levaria com ele a imagem do bom administrador que trouxe para o Estado alternativas e que teria condições de dialogar em Brasília, trazendo também mais benefícios para o Estado. Mas na hora H prevalece o desejo de ser senador. Fábio quer ser tudo, né? Mas não tem essas credenciais nem para senador, nem para governador. Ele é genro de Silvio Santos só. E os demais só, Ney, só genro de Silvio Santos? Eu acho que só. E é ministro que é genro de Silvio Santos. Eu não vejo outra qualificação, além da minha opinião. Então, o Estado está com essa dificuldade de nomes, né? E o que realmente é uma coisa deplorável, porque era importante que num momento como esse, de pós-pandemia, houvesse uma proposta de reconstrução do Estado, pelo menos para o debate. No final ganhava Fátima, ganhava o outro. Ninguém é candidato só para ganhar, mas pelo menos para debater. Mas o que a gente está vendo é que Fátima cada dia se afirma sozinha. Ô Ney, agora voltando lá para Brasília, né? Tá toda essa pressão agora do PL para a possível saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Algo que até então ninguém tinha tocado nesse assunto. Como é que você acha que vai ser essa reação de Bolsonaro? Você acha que ele vai colocar panos quentes ou realmente tem uma possibilidade aí do afastamento de Paulo Guedes, já que a economia brasileira passa por uma situação, né, muito complicada, já viemos numa questão de recessão, as estimativas para 2022 não é de muito crescimento também para o PIB brasileiro. É legítima essa pressão do PL pela saída do Paulo Guedes? Existe. O que a gente sabe é que há uma pressão para nessa mudança que vai haver agora, naturalmente com a janela partidária, né?
A janela partidária é de abril. É quando haverá a possibilidade de mudança de partido sem perder o mandato. Então, com essa mudança de partido sem perder o mandato, há uma proposta que vem da coligação que Bolsonaro formou, que os indicados para ficar dos ministros que forem candidatos sejam aqueles da base política e que apoiem Bolsonaro e tenham um compromisso com Bolsonaro. E esse grupo acha que Paulo Guedes não tem, que Paulo Guedes está desgastado. Eu acho uma temeridade. Eu não sou muito a favor de Paulo Guedes. Muito não, eu nunca fui a favor de Paulo Guedes. Embora considere ele um técnico excelente, boa formação. Ele em termos intelectuais, mas a forma dele pensar, eu acho muito ortodoxa no sentido de desprestigiar a parte social do Estado. Ele só prestigia o capital, ele não prestigia o social. Agora está fazendo as exceções, mas a cabeça dele é do capital. Ele não fez nenhuma reforma que reformulasse, por exemplo, a noção de que o sistema tributário brasileiro só beneficia quem tem dinheiro. Ele nunca quis. Até lucros e dividendos ele foi contra tributar. Quando o mundo todo tributa, Estados Unidos, Europa, ele aqui é contra. Então, mas eu acho que não era hora de mudá-lo 6 meses antes do final do governo. Não era hora. Mas isso vai ser resolvido pela aliança Bolsonaro com os seus novos aliados. Agora, ele é o nome que resistiu, né? Guedes é quase uma resistência do governo Bolsonaro, ele, Tarcísio. São, acho que, o pessoal que começou nesse papel desempenha um papel que teve críticas e elogios, mas resistem, né? Eu não sei qual seria essa mensagem que o Bolsonaro passaria com a saída do braço direito dele, que era o final de tudo, o Paulo Guedes nesse sentido, né? E o PL nessa situação, Ney, teve recentemente essa sinalização, foi uma novela grande, novela das 8, das mais extensas, a definição do partido que Bolsonaro teria nessa eleição, e agora o PL vai começando a colocar essas mangas de fora, né, Ney? Algumas ponderações, alguns apontamentos. Essa relação de Bolsonaro e o PL com figuras tão tradicionais da política brasileira é uma relação com prazo de validade, Ney? Ou esse início é protocolar para uma nova filiação mesmo? Olha, eu conheço o PL e Valdemar Costa Neto. O PL e Valdemar Costa Neto. O PL de Álvaro, aquele que era deputado pelo Rio de Janeiro, que já morreu, era diferente. Mas o PL de Valdemar é um partido com características totalmente fisiológicas. Não tem outra característica. A história de Valdemar e do PL é essa. Agora mesmo ele fez presidente do Banco do Nordeste, tirou o nome do colete e fez presidente do Banco do Nordeste. O PL vai, durante esses próximos dias e o processo eleitoral, forçar, juntamente com Ciro Nogueira e outros, mudanças para colocar pessoas deles em cargos chaves durante o processo eleitoral. Isso ninguém duvide. Agora, até quando Bolsonaro terá força para resistir, só o futuro dirá. E sobre o pleito ainda, antes da gente encerrar, Ney, essa federação PT e PSB, o que é que se fala nos bastidores da política nacional nesse sentido? O PT surgindo com esse nome, mas o PSB chegando junto. É do interesse dos dois partidos essa federação? O que se desenha para o pleito? O PSB, que é o Partido Socialista, e o PT começaram a anunciar um encontro, uma federação, com base, sobretudo, na candidatura de Alckmin para vice-presidente. Ele iria para o PSB. Mas nos últimos dias, Antônio, a coisa tem esfriado muito. E tem esfriado, pelo que eu sei, notícia vinda de Brasília, é que o PSB, os socialistas, eles têm medo de serem engolidos pelo PT. Uma federação, que é uma coisa que vai começar a vigorar no Brasil nessa eleição, é uma coisa muito séria, dura por 4 anos. Não pode fazer uma federação e acabar amanhã, não. É um casamento de, no mínimo, 4 anos.
Só tem divórcio depois de 4 anos. E o PSB fica temendo que o PT, pelo gigantismo da sua bancada, que realmente o PT pode fazer uma bancada muito expressiva, termine engolindo o PSB, e o partido hoje teria uma ala preferindo não fazer a federação. Isso vai depender, evidentemente, do ingresso do Alckmin para ser o vice de Lula ou não. Também esse ingresso do Alckmin para vice de Lula é uma coisa muito nebulosa e muito duvidosa também, porque eu sinto nisso mais um jogo de cena de Lula para se aproximar do centro, para mostrar que não é radical, do que propriamente uma decisão de fazer Alckmin. Eu acho que no final Lula vai dizer: olha, Alckmin, é melhor você ser candidato a governador de São Paulo. E ele coloca para vice uma pessoa certamente do centro, mas que tenha uma característica mais empresarial, como ele fez com Zé Alencar, numa tentativa de ter o aval da Avenida Paulista na sua eleição. Mas isso só o futuro vai dizer, né? Ô Ney, nosso tempo tá... Tô ficando até rouca. Nosso tempo tá passando, Ney, mas eu não poderia deixar você ir embora sem perguntar essa sinalização do PT, né, da Gleisi Hoffmann e do próprio Lula, da revogação da reforma trabalhista que foi colocada em 2017, ainda na época de Temer. Você acha que isso é um já ganhou? É uma promessa de campanha? O que é que foi isso que aconteceu aí nessa sinalização dessa... E também, fora isso, a questão da privatização das estatais, né? Que também foi levantado aí pela Gleisi Hoffmann e pelo Lula. O que você está achando aí desse comportamento do PT antes de começar as eleições? Isso é uma demonstração do radicalismo do PT. O PT age assim. Se o PT entende algum ponto da reforma trabalhista que precisa ser debatido e avaliado, era legítimo que apresentasse. Mas revogar uma lei de 1943 que foi atualizada, a CUT pedia a atualização da CLT. Lula tinha como bandeira na sua vida sindical atualizar a CLT, porque ele dizia que era uma herança de Mussolini. Então, essa proposta da Gleisi Hoffmann, ela é uma coisa sem sentido. Se ela fizesse pontualmente críticas a ponto A, B ou C e uma reflexão, você podia até admitir. Mas revogar prova que o PT no governo seria uma disputa entre o passado e o futuro, que não traria nada para o presente do Brasil, apenas radicalizaria mais as coisas. Então eu acho que não é um bom sinal esse que foi levantado pela presidente do PT. Ney, por hoje o nosso tempo está encerrando, mas eu deixo espaço aí para suas considerações finais. Olha, a minha consideração final é voltar a um assunto que eu acho um absurdo. Um absurdo. O INSS está fazendo revisão de aposentadorias. Aí faz exigências absurdas a pensionistas cujos maridos ou filhos morreram há mais de 50 anos. Ora, uma pessoa que morreu há mais de 50 anos, quando não existia nem CPF, aí o INSS exige que quem está beneficiado hoje com a pensão mostre o CPF. Aí você vai à Receita Federal, a Receita Federal diz para mostrar o CPF, para tirar um CPF, aí dá uma relação de documentos, a maioria dos quais é impossível de conseguir, porque o beneficiário já morreu há mais de 50 anos. E o INSS vem para... Quer dizer, é um absurdo. Eu estou lhe dizendo uma coisa, Anthony e Laura, que está acontecendo com a minha mãe, com 99 anos de idade. Meu pai morreu há mais de 50 anos. Eu vou ao INSS, eles pedem tanto documento, impossível. E outra coisa, você quer dar entrada no documento, os funcionários não recebem. Tem que ser pela via digital. E uma pessoa que não conhece computador? Verdade, Ney. Eu que conheço computador tenho dificuldade porque é um site tão complicado. Aí você vai na Receita Federal, a mesma burocracia.
Vou ter que impetrar um mandato de segurança, porque não é possível você combater aposentadorias graciosas, que são dadas fraudulentas, é uma coisa, mas criar o que está acontecendo com a minha mãe acontece com certeza com dezenas e milhares de viúvas e de dependentes, de beneficiários nesse país e no Rio Grande do Norte. É preciso que a direção do INSS aqui no Rio Grande do Norte veja isso e dê uma orientação, pelo menos receba os documentos, porque eu quero dar entrada aos documentos, eles não recebem, porque dizem que só com o CPF do meu pai, que morreu há 50 anos, quando não tinha CPF ainda. Aí você vai na Receita Federal, a Receita Federal diz, não, traga documento aí, 10 documentos para você levar, que você não consegue. Isso é um absurdo. E eu falo um caso que eu estou vivendo, por ser a minha mãe, de 99 anos de idade, e meu pai que morreu há mais de 50, mas quantas pessoas que estão me ouvindo estão na mesma situação? É preciso atender, é preciso mudar isso, porque o INSS, a Previdência, não é feita para criar dificuldade para quem precisa sobreviver. Combater sonegação, fraude é uma coisa, e criar situações como essa é outra coisa. Eu agradeço a participação mais uma vez, um bom dia para você, Laura, e para Anthony, um bom final de semana para todos os ouvintes. Nós que agradecemos, Ney, está aí o seu apelo mais que legítimo, porque recentemente eu também tive um problema parecido, porque infelizmente meu pai faleceu ano passado e eu tive que entrar com minha mãe em processos para a questão da dependência do INSS, uma época que inclusive está sendo noticiado que milhões de pessoas estão esperando processos no INSS. Realmente é uma apelo. Todo mundo tem um caso assim. É verdade. Ney, muito obrigada, bom final de semana para você também. E até a próxima. Obrigado e bom dia. Bom dia. 8h44. Repita. 8h44, vamos ouvir agora ele, Alex Medeiros, que também sempre tem informações